relação à homeostase, então vamos definir a homeostase. A homeostase é um estado de equilíbrio em que nossos tecidos vão entrar, né, onde você tem várias, apesar de ter variações ambientais diversas, o nosso corpo, seja no nível multicelular, seja no nível unicelular, ele vai se manter estável, tá? Então, todos os parâmetros que você imaginar, seja de concentrações iônicas, temperatura, né, e qualquer outro parâmetro físico-químico, eles vão se manter estáveis ao longo do tempo. Essa capacidade de se manter estável, apesar das mudanças ambientais e internas também, é o que a gente chama de homeostase. E para conseguir a homeostase, a gente tem que ter processos dinâmicos, né? O tempo todo de informação, reajuste, né? E manutenção daquele parâmetro que nós estamos analisando. Então, os exemplos de homeostase são manutenção da temperatura corporal, no caso dos homeotérmicos, concentração de sais no sangue, no líquido extracelular e nos diversos fluidos orgânicos, como leite materno, sêmen, a saliva, a lágrima, os níveis de né, os níveis de açúcar no sangue, que são chamados de glicemia. Além disso, nós temos a pressão, o volume do sangue, que é chamado de volemia, e a pressão sanguínea, que deve ter uma variação biológica específica de acordo com o estado de exercício ou de repouso que o corpo esteja. Mas mesmo assim, apesar de ter variações importantes em relação ao exercício físico, por exemplo, nós temos uma manutenção constante, né? Essas variações são apenas o suficiente para responder aos desafios ambientais, né? E comportamentais que aquele corpo esteja sofrendo naquele momento. Então, aqui nessa tabela 1, vocês estão vendo aqui que para cada elemento orgânico, no caso aqui, concentrações de íons, né, de aminoácidos, de glicose e até mesmo de proteínas, você tem um nível, uma composição ou uma concentração adequada, né, e que é mantida constante. Então, vocês estão vendo aqui no caso do sódio, 140 milimolares na parte extracelular e 12 milimolares na parte intracelular. Potássio do mesmo jeito, cálcio e um cálcio também, magnésio também, tá? Algum cloro. Então, para cada um deles, concentrações específicas, tá? No caso de proteínas, vocês estão vendo aqui, na parte extracelular, intracelular e assim sucessivamente. Então, é necessário que o nosso corpo tenha um equilíbrio entre o que está entrando no sistema e o que está saindo do sistema. Nós temos perda de líquido corporal, por exemplo, pelo metabolismo e também pelo trato gastrointestinal, pela função renal, né, na pele, pelo suor e também nas meninas pelo fluxo menstrual. E a gente tem que ganhar líquido, né, corporal através dos alimentos, a presença de umidade no ar, né, e da síntese no corpo também derivado do metabolismo. Tá? Então, tudo isso vai para o pool geral, que pode ficar fluindo entre os depósitos de armazenamento, né, e a incorporação irreversível ou reversível em outras moléculas presentes no corpo. Então, esse balanço aqui é importante. Para a questão de hidratação, você vai ter esse mesmo ciclo funcionando. Para a questão de certos compostos, como cálcio, também você vai ter esse mesmo equilíbrio, né? O ferro da mesma forma. Então, para cada elemento orgânico ou inorgânico do nosso corpo, você vai ter essa distribuição pelo corpo e esse aporte ou saída desse elemento do nosso corpo. Então, vamos entrar agora um pouquinho sobre os mecanismos pelos quais o nosso corpo exerce ou mantém as condições constantes, que seriam os mecanismos de homeostase, tá? O primeiro deles que eu gostaria de destacar é simplesmente a membrana plasmática, que é a base de todo e qualquer processo homeostático, uma vez que é ela que separa o ambiente externo do ambiente interno. Na bicamada lipídica da membrana, você tem muitas moléculas acessórias, é o caso aqui de proteínas que podem ser transmembrana, podem ser canais de transporte, podem ser lipídios, podem ser glicocálice. Então, esse arranjo, essa configuração molecular da membrana, permite que ela exerça o seu papel de promover a permeabilidade seletiva
E na hora que ela faz isso, então ela está ajudando na manutenção da homeostase corporal também. Então, nós temos a célula como base da vida e também da homeostase. E nos seres multicelulares, como é o caso do corpo humano, existem também processos que vão acima, né, do nível celular, que nós vamos ver lá na frente. Além da membrana plasmática, existe também um mecanismo maior, né, de regulação, que é chamado de retroalimentação negativa. Tá? É quando um dos produtos de uma cadeia extensa de produção, seja orgânico ou enzimático, né, o produto final ele vai exercer em condições de excesso apenas, lembrando que é apenas no excesso, ele vai exercer um efeito negativo sobre a sua própria produção. Dessa forma, ele se autorregula, tá? Então, nós vamos verificar que isso vai acontecer várias vezes no estudo da fisiologia. Vamos pegar aqui o exemplo da produção dos hormônios da tireoide, que é um exemplo muito estudado quando a gente fala em retroalimentação negativa. A tireoide produz sob o efeito da pituitária, né, que na verdade é a glândula hipófise, é o antigo nome da glândula hipófise. Eu tenho aqui a produção de T3, T4 sob a influência, né, do sistema do eixo hipotálamo-hipófise, que aqui vocês estão vendo, o hipotálamo, a hipófise ou pituitária e a tireoide. O TSH, então, vai promover a produção de T3, T4. Mas observe que o T3, T4 em excesso vai exercer ação negativa sobre a hipófise, que é a pituitária, e também sobre o hipotálamo, diminuindo os níveis de T3, T4. Abaixo desse efeito inibitório, quando a concentração diminui o suficiente, esse efeito inibitório deixa de existir e então o TSH e o TRH, que vocês estão vendo aqui, eles vão ser sintetizados, promovendo então a produção de T3, T4. De novo, passando do nível desejável, o nosso corpo então esses compostos vão ter efeito inibitório. Então vai se continuar nesses ciclos de produção, inibição, né, de forma que os níveis de T3 e T4 permanecem então constantes ou dentro de uma faixa homeostática no nosso corpo. Outro mecanismo extremamente importante que nosso corpo vai exercer, e existem sensores, principalmente no tecido nervoso, no rim, em certos órgãos, né, vocês vão ter que nosso corpo ele tem sensores celulares ou teciduais que vão detectar determinadas condições ou parâmetros fisiológicos. Tá? É o caso aqui que eu peguei do sistema justaglomerular, que vai então, tem células que são biosensores para a pressão arterial, para a pressão sanguínea, e esse aparato neurojustaglomerular, em condições de baixa pressão sanguínea, que é o nível crítico, a função crítica para o funcionamento renal, é a baixa pressão. Então, quando baixa a pressão, esse aparelho, então, né, produz um hormônio chamado de renina, é um hormônio renal, é uma molécula com uma ação biológica que vai clivar a angiotensina, que, como o nome está dizendo, imediatamente já vai promover o tensionamento dos vasos sanguíneos. Acessoriamente a isso, ela vai induzir a produção de um outro hormônio chamado de aldosterona, que essa aldosterona manda o rim reter sódio. Quando o rim retém sódio, por osmose, ele também retém água. E retendo água, ele aumenta o volume do sangue, aumentando também a pressão arterial. Então vejam que é uma alça de produção hormonal, que tudo começa com um biosensor que está localizado no aparato justaglomerular. Outro mecanismo extremamente importante para a manutenção da homeostase é o antagonismo de ações, quando eu tenho dois elementos biológicos que estão exercendo funções opostas no nosso corpo. Então, nós podemos ter isso tanto no catabolismo como anabolismo, quer dizer, de um processo mais macroscópico, como é o caso do metabolismo. Nós podemos ter no sistema nervoso autônomo, que é separado em simpático e parasimpático, e nós podemos ter também em ações hormonais antagônicas, tá? No sistema endócrino. Então, nós vamos ver aqui, um antagonismo na regulação hormonal de um microelemento. Quando o cálcio está em excesso no sangue, tá? Aqui embaixo, nessa situação daqui,
Cálcio em excesso, ele é depositado no osso sob a ação da calcitonina, que é um hormônio da tireoide. Por sua vez, se tiver cálcio em falta no nosso corpo, no sangue, um outro hormônio é produzido, que é o hormônio da paratireoide, que é o chamado de paratormônio. E esse paratormônio, então, vai desgastar, promover o desgaste ósseo, que a gente chama de reabsorção óssea, para que o cálcio vá, então, ser encaminhado para a circulação sanguínea e, assim, manter os níveis homeostáticos de cálcio. Esse ciclo vai ser eterno, né? Aumento de cálcio, deposição, falta de cálcio, liberação, sob o efeito do paratormônio, para que as concentrações de cálcio sejam homogêneas e constantes ao longo do tempo, em condições, então, homeostáticas. E antagonismo do sistema nervoso, isso aqui é uma imagem que eu utilizei para representar o efeito do sistema simpático e parasimpático. O sistema simpático, ele promove a abertura da pupila, enquanto que o efeito parasimpático na pupila é de estreitamento, fazendo com que, então, menos luz entre para a retina, tá? Quando a pessoa tem uma lesão no tronco simpático aqui do pescoço, que é uma síndrome, promovendo a síndrome de Horner, vocês estão vendo que a mesma mulher, ela está com um olho com a pupila dilatada e um olho com a pupila estreitada. Por quê? Porque do lado, no caso do lado esquerdo dessa senhora, que no nosso caso aqui é o lado direito, houve uma lesão no tronco simpático, o efeito simpático sobre esse olho foi retirado e ficou apenas o efeito parasimpático, tá? Então aqui eu tenho, lembrando que os efeitos das duas vertentes, né, do sistema nervoso são quase sempre opostas. O que uma faz, a outra então contrabalança. E o último seria antagonismo de função do metabolismo, né? Acredito que todos vocês já devem ter visto na bioquímica que nós temos as reações anabólicas que constroem as moléculas, pegando a energia química do ATP ou de qualquer outro transportador de energia, para construir as moléculas mais complexas, como proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, etc. E quando nós clivamos essas proteínas complexas, essas moléculas complexas, melhor dizendo, você vai ter então a geração de moléculas mais simples e as ligações químicas que foram clivadas vão promover a liberação de energia tanto para a construção de novos intermediários, como é o caso do ATP, como também promover uma certa perda em calor liberado, uma vez que os processos de transferência de energia, eles nunca são perfeitos. Existe sempre uma perda de calor em todos esses processos. Assim, meninos, nós terminamos a aula introdutória sobre a fisiologia humana e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante da aula. Vamos então seguir com as novas aulas a partir do nosso cronograma. Então, até lá!